Estou aqui, amigo, estou aqui. Eita, já começou. E aí, galera, tudo bem com vocês? Beleza? Professor Gustavo aqui de ciência, né? Como vocês conhecem. Bem, espero que vocês estejam bem, que a família de vocês também estejam bem, né? Que vocês estejam em casa, certo? Que foi o que foi pedido. A gente tá num momento de quarentena, né? Enquanto esse vírus não vai embora daqui, né? Eu tô doido que esse vírus vai embora pra gente voltar à sala de aula, né? E fazer aquela aula show como a gente sempre fazia, beleza? Bem, a aula de hoje, né, vai ser sobre matéria, e sua composição, certo? Nessa aula a gente vai falar de substâncias homogêneas, heterogêneas e ao final da aula vai ter um experimento bem legal e eu vou explicar a vocês na prática como seria uma mistura homogênea e uma mistura heterogênea. Acho que vocês devem estar igual esse gatinho aí no canto teclando, né? Então vamos lá. Classificação das matérias, né? A maioria da matéria, à nossa volta, ela não vai ser pura. Não, ela não vai ser pura. Ou seja, ela não é constituída por uma única substância, e sim por uma mistura de substâncias que constitui um sistema. Então, para a gente saber, primeiramente, matéria vai ser tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Esse meu celular, ele vai ser matéria. Né? Ele tem massa e ele ocupa um lugar. Ele está aqui no canto dele, né? Então, ele ocupa um lugar no espaço, beleza? Então, essa essa matéria, no caso, ela vai ser constituída, né, por uma substância ou por mais de uma substância. Não vai ser puro, né? Não vai ser puro. Então, quando a gente tem uma quantidade de substância, a gente diz que é um sistema, beleza? Então, por exemplo, o nosso ar atmosférico, quando a gente dá aquela respirada, então quando a gente sai no quintal, né? A janela está aqui pertinho, né? Tá vindo essa luz, então quando a gente sai, vocês agora podem olhar o quintal de vocês e o ar ele não vai ser puro. Ele não vai ser. No ar, né, o ar atmosférico, ele vai ter a presença do oxigênio, ele vai ter a presença do CO2, que é o gás carbônico, que serve de alimento para as plantas, né, que as plantas fazem fotossíntese e precisam do CO2, e vai ter também a presença do nitrogênio, que é o ar mais abundante, para quem não sabe, né, na Terra é o nitrogênio. Depois é o oxigênio, beleza? Então, quando a maioria das substâncias estão reunidas em um mesmo sistema, dizemos que ela é uma mistura. Então, o ar lá, o ar vai ter o gás carbônico, oxigênio e nitrogênio. Eles estão, né, eles estão misturados, né? A gente vai chamar de mistura. Esse sistema vai ser uma mistura, porque a gente tem mais de uma substância ali. A gente tem três. Então, isso vai se tornar uma mistura. É a mesma coisa de vocês pegar um suco, né, de caju, por exemplo. Você já tirou o extrato do caju, né? Já juntou com a água e ainda colocou o açúcar. É uma mistura, gente. A gente fez uma mistura ali. A gente tirou o extrato do caju, né, que é a substância do caju, misturou com a água e misturou com açúcar. Então a gente tem um suco do caju, mas a gente ali tem uma mistura. Ali a gente tem substâncias, né? E ali a gente tem uma matéria. Então, essas substâncias reunidas, que seria a matéria, formou um sistema e dizemos que ali é uma mistura. É como vocês podem ver nessa nossa imagem. A gente tem um prato aqui, né, de vegetais, como por exemplo, ervilha, cenoura, batata. A gente tem uma mistura. É uma mistura sólida, não é líquido como o nosso suco de caju. Não, aqui já é uma mistura sólida, mas temos uma mistura. Temos ervilha, temos cenoura, temos batata, beleza? Então, isso é uma mistura. Aqui na foto ao lado a gente pode ver o nosso céu, né, onde tem um ar atmosférico, né? E aí a gente pode relembrar os conceitos que eu falei do ar, né, que vai ter o nitrogênio, o gás carbônico e o oxigênio. É também uma mistura. As misturas, elas, como vocês já devem estar olhando, ela pode ser tanto líquida, como gasosa e como sólida, né? Pode ser desses três tipos. Isso é muito bacana. Vocês podem estar vendo aí o nome. Uau! Né? Então, para dar continuidade, a matéria ela pode ser líquida, como eu falei, sólida e gasosa, gente. São exemplos de matéria, o papel, como tem aí na foto, a madeira, o ar, a pedra e a água, entre outros. Tudo bem? Então, são esses alguns exemplos que eu trouxe para vocês de matéria. Vamos mais. Misturas homogêneas. Aí a gente se pergunta, mas professor, o que é uma mistura homogênea e o que é uma mistura heterogênea? E qual é a diferença entre elas? Então, as misturas homogêneas, né, e heterogêneas, elas vão ser classificadas de acordo com o seu aspecto visual. Então, vai ser de acordo com o que a gente vê, beleza?
Essa mistura, no caso, ela pode ser homogênea quando ela apresentar apenas uma fase. Se você agora está aí assistindo a aula, e eu garanto que você está com sua garrafa de água, e espero que vocês estejam com sua garrafa de água do lado. Gente, beba água, certo? Então, vocês vão olhar para essa garrafa de água que está aí do lado de vocês e vão observar. Vocês estão vendo o que nesse aspecto visual? Só a água, né? Só a água dentro da garrafa, dentro do copo. Então, a gente só consegue enxergar a água. Então, a gente diz que é homogêneo, né? Por quê, professor? Porque a gente só vai ter uma fase. A nossa visão só enxerga a água, né? Quando duas ou mais substâncias estão reunidas em um sistema, ela apresenta um aspecto visual uniforme. Quando a gente diz que é uniforme, é quando? É quando ele tem aquele padrão, só tem algo, só tem uma coisa ali, só tem água. Eu não vejo nada além da água ali. Então, ele segue um padrão uniforme. Beleza? Então, ela pode ser homogênea quando apresenta apenas uma fase. Se eu só vejo a água ali, só tem uma fase, só tem água, só vejo a água. É homogêneo, tá certo? É homogêneo. Beleza, vamos mais para frente. Se eu adicionar a esse copo de água, né, que está aqui do meu lado, um exemplo, e se vocês pegarem um copo de água, né, sem ser o que vocês tomam, beleza? E colocar aí do lado de vocês e colocar um pouco de sal, a água vai dissolver o sal, né? Esse sal, no caso, ele se dissolve completamente na água, não sendo possível distinguir a água e o sal. Desse modo, nós temos uma mistura homogênea. Se vocês pegarem aí no momento um pouquinho de sal e misturar num copo de água, vocês só vão ver a água. Vocês não vão ver mais o sal, porque a água dissolveu o sal. Então, a gente tem uma mistura homogênea. Beleza? Desse modo, a gente diz que ela é homogênea. É a mesma coisa se eu misturar álcool e água. Então, quando eu misturar o álcool e a água, nós vamos ter também uma mistura homogênea. Eu só vou conseguir ver aquele líquido transparente ali, que é a mistura. São duas substâncias, eu utilizei a água e o álcool. Mas eu só vou ver, né, a substância transparente, é a mesma coisa da água com sal. Eu não vou ver a camada de sal no copo, eu só vou ver a água, beleza? Então, vocês podem olhar aí de lado que tem um copo de água com sal e tem outro que seria a água com álcool, né? A água ela vai conseguir, gente, dissolver, ela tem esse poder de dissolver diversas substâncias. E isso está presente na maioria e ela está presente e faz parte da maioria das substâncias, beleza? Então ela é considerada um solvente universal, porque ela tem capacidade de dissolver diversas substâncias, beleza? Então, quando a mistura ela apresentar mais de uma fase, ou seja, caso as substâncias reunidas em um mesmo recipiente apresentem um aspecto visual não uniforme o que é que eu quero dizer? Não é padrão, não é igual, não é só aquele padrão da água transparente bonitinho. Ela vai ser denominada de heterogênea, beleza? Por quê? Porque ela vai apresentar mais de uma fase. Ela não vai ser uniforme, não vai ser só água bonitinha lá, como estava. Então, por exemplo, se eu adicionar terra nesse copo de água que vocês estão, por exemplo, né? Ou que eu estou aqui do lado. Se eu adicionar terra, eu vou ver o quê? Duas camadas. Por quê? Porque a terra ela não vai se dissolver totalmente na água. Uma parte da terra vai se dissolver, mas outras não. Então a terra vai ficar no fundo do copo e a água vai ficar acima. Ah, professor, por que isso acontece? Gente, a terra ela é mais pesada do que a água. Dizemos que ela é mais densa do que a água. Então ela vai ficar lá no fundo do copo e a água em cima. Vocês veem o quê? Vocês veem uma fase ou vocês veem duas fases? Eu vejo duas fases. Né? Então a gente vai ter a água em cima da terra e vai ter a terra embaixo da água. São duas fases, beleza? Mais uma vez, duas substâncias. Eu estou usando uma substância líquida e uma substância sólida. Então a gente chama isso de heterogêneo. Por quê? Porque a gente só vai enxergar duas fases, não mais uma fase como era a água e o sal. Não é uma fase como a água e o sal e como só a água. Eu vejo a terra e vejo a água. Isso acontece se eu misturar o óleo na água também. Óleo e água não se misturam. Óleo e água não se misturam. Eles possuem propriedades diferentes e isso faz com que eles não consigam se misturar. Beleza? Então, se eu colocar o óleo e a água no mesmo copo, o óleo vai ficar em cima e a água embaixo. Claro, o óleo fica em cima porque ele é mais leve. Mas, em relação ao que eu vejo duas camadas. Eu vejo duas fases. Beleza? Então, é heterogêneo.
Quando eu vejo que tem duas fases, é heterogêneo. Uma fase, homogêneo, beleza? Mais de uma fase, professor, continua sendo heterogêneo. Só que aí a gente já passa a contar as fases, né? A gente já vê que tem 3 fases, 2 fases, 4 fases e assim por diante, beleza? Nessa imagem aqui do lado, nós vamos ter a terra misturada com água, misturada com óleo. Então, nós vamos ter o quê? 3 fases, uma mistura heterogênea com 3 fases, sendo uma parte sólida e 2 partes líquidas. Beleza, pessoal? Assim, então, a mistura ela é formada por 2 fases, uma líquida e uma sólida abaixo, que é o caso da terra junto com a água. Deu para diferenciar? Vamos lá de novo, voltando, recapitulando. Homogênea, né? Eu vou ter uma visão que uniforme, eu vou só ver a água e apenas uma fase. Heterogênea vai ter um aspecto não uniforme e eu vou ver o quê? Mais de uma camada, podendo ser 2, 3, 4, 5 camadas. Beleza? As substâncias elas vão poder se classificar em líquidas, gasosas e sólidas. Então eu posso ter uma substância heterogênea sólida, posso ter uma líquida, posso ter uma substância homogênea líquida, posso, e uma substância homogênea gasosa, ou, perdão, uma substância homogênea sólida, posso também. Pode ter uma heterogênea gasosa? Pode. É um exemplo do nosso ar atmosférico, como eu falei. Então, isso é para vocês terem em mente do que seria um heterogêneo e o que seria um homogêneo, beleza? É bem tranquilo, eu sei que vocês estão acompanhando bem de boas aí. Então, a capacidade da substância se dissolver ou não em certa quantidade de outra substância é chamada de solubilidade. Então, quando a gente diz que o sal se dissolve na água, é porque a água ela vai possuir uma solubilidade que faz esse sal se dissolver, beleza? Então, a capacidade da substância se dissolver ou não em certa quantidade de outra substância é chamada de solubilidade. Vai depender da solubilidade se o sal vai se dissolver ou se a terra não vai se dissolver. Show? As substâncias heterogêneas e homogêneas, elas podem envolver substâncias em estado sólido, como eu falei, líquido e gasoso. Aqui no nosso vídeo nós temos um exemplo claro, galera. O que é que está acontecendo? Eu tenho uma medalha de prata aqui do lado, é uma substância homogênea. A gente vê só o quê? O bronze, só vê a cor do bronze. Beleza? Então, essa substância, ela é homogênea. E é o que, professor? Sólido, é uma medalha, a gente consegue pegar a medalha, ela é durinha lá, formada de bronze. Aqui nós temos o que? Nosso granito, que eu mostrei na aula de rochas. O granito ele é uma mistura heterogênea. Ah, por que, professor? Só estou vendo um pedaço do granito. Beleza, a gente está vendo um pedaço, mas a gente vê que tem vários pontinhos, né? Que são, no caso, o fio-de-pasto, né? O quartzo e a mica. Então, ela vai ser uma peça sólida, né, uma substância sólida e heterogênea. A gente consegue enxergar aos nossos olhos que o aspecto não é uniforme comparado a uma medalha. A medalha já tem um aspecto uniforme, tem só a cor do bronze lá, é formada por bronze, beleza? Então, já tem essa diferença. E são materiais que vocês podem ver que são sólidos. Show? Então, em alguns casos, para identificar se a solução é heterogênea ou homogênea, gente, é necessário alguns aparelhos, como por exemplo um microscópio ou uma lupa, certo? A gente pode chegar na beira da praia, eu sei que vocês já foram na praia, então a gente chega na beira da praia e a gente vê aquela terra. A gente diz, ah, é só terra. No olho da gente, ao nosso olhar, só conseguimos ver que é terra. Mas se a gente pegar uma lupa, certo? E colocar na terra e olhar, nós vamos ver que existem outros grãos diferentes, que são outros minerais que vão formar a terra. Então a gente já disse que ela é uma substância, né? Uma mistura heterogênea, beleza? E sólida. Isso ocorre no leite também. Ao nosso olhar, o leite ele vai possuir um aspecto que a gente pode dizer que ele é uniforme, né? Como eu falei para vocês, ele vai ter aquele aspecto uniforme. Mas se eu pegar um pouco desse leite e colocar num microscópio, eu vou enxergar que tem as partículas de gorduras, né? Que são sólidas. Então esse leite ele se torna heterogêneo, sendo uma substância líquida, mas heterogênea. Show? Então, pessoal, esse é a nossa aula. Ela é bem simples e fácil de entender.
E para ficar melhor o nosso entendimento, eu vou fazer agora o experimento. E vocês acompanhem aí no vídeo e façam em casa. E eu quero que vocês mandem fotos ou vídeos, o que tiver, certo? De acordo com o que eu fizer aqui, vocês fazem aí, mandam foto e vídeos ou no grupo, no privado, beleza? Então vamos lá. Até mais, galera. Beijão. Bem com vocês, espero que sim, né? Como falei para vocês, a gente ia gravar o nosso experimento após a nossa aula, né, sobre misturas homogêneas e heterogêneas. E nesse experimento eu vou mostrar para vocês uma mistura homogênea, uma mistura heterogênea e o grande finale, que vai ser como um vulcão fluorescente, né, que eu vou fazer para vocês, vai ficar muito top. Então, para a gente fazer esse experimento, nós vamos ter que ter copos com águas, né? Esses dois copos têm água. Esse copo também tem água, só que eu coloquei um pouquinho de corante, né, para ficar bem da hora. Óleo, sal e terra, beleza? Então, para começarmos, né, a gente tem que voltar atrás um pouquinho, lembrar da nossa aula, né, que para ser constituída uma matéria, ela teria que ter a presença de várias substâncias. Então, nesse caso, nós vamos começar a fazer uma nossa mistura homogênea. Tá certo? Então, eu vou pegar uma pitada de sal aqui. Pode ser bem pouco mesmo, galera. Um pouquinho de sal e vou mexer. O que vai acontecer? Enquanto eu estou mexendo, a água vai estar dissolvendo o sal aqui no copo. Beleza? Show. Tá ótimo. O que aconteceu? Nosso sal está dissolvido na água e a gente apenas só consegue identificar uma fase. Então, a gente tem o quê? Aos nossos olhos, a gente tem a presença de uma substância uniforme. Nós só conseguimos identificar água aqui. Então, a gente só tem uma fase. Isso a gente chama de homogêneo. Mas lembrem que eu tenho duas substâncias. Eu tenho a água e o sal aqui. O sal ele foi dissolvido na água, né? Então, aqui a gente tem uma mistura homogênea com uma fase. Beleza? No nosso segundo copo, eu vou colocar um pouco de terra. Né? Deixa eu pegar aqui a terra. Um pouquinho de terra. Né? Aqui de terra. Show! E agora vou utilizar um pouco de óleo. Beleza? Vão observando aí. Óleo. Que da hora. Então, como podemos observar aqui nesse copo, ele está bem diferente do primeiro. No primeiro a gente só consegue identificar água e aqui não. A gente já consegue identificar a terra no fundo do copo, na metade a água e em cima o óleo. Ah, professor, o que aconteceu? Primeiramente a gente disse que a terra é mais densa do que a água e a água é mais densa do que o óleo. Então a terra é como se ela fosse mais pesada que a água e o óleo e a água mais pesada do que o óleo. A gente consegue identificar nesse copo que nós temos 3 fases. Então isso é uma mistura heterogênea. É diferente da primeira, onde a gente conseguia identificar apenas uma fase. Nessa nós temos 3 tipos de substância e 3 fases. Nós temos uma camada com óleo, uma camada com água e no fundo uma camada com terra. Então isso é um exemplo de uma substância heterogênea. Lembrando que essas substâncias, elas não são obrigadas a ser líquidas. Então a gente tem o óleo líquido, a água líquida e a terra sólida. Nesse caso aqui a gente tem a água líquida e o sal que foi dissolvido sólido. Então, as substâncias elas podem ser gasosas, líquidas ou sólidas, beleza? E para finalizar, galera, finalizar nosso experimento, o que eu vou mostrar a vocês aqui é como se fosse um vulcão fluorescente, né? Então, para isso, eu vou utilizar o óleo, bastante óleo, né? Utilizar bastante óleo. Vamos lá, vamos lá. Show. Foi embora o óleo todo. Então, beleza. Vamos esperar só o óleo dar uma sentadinha aqui no fundo. Vocês podem olhar. Olha como ficou isso aqui, gente. Tá maravilhoso. Beleza? Então, aqui eu tenho água, né? Como vocês sabem, eu botei um pouco de corante, né? Então, a água ela ficou vermelha, né? E acima agora eu coloquei o óleo. Nós temos a presença de uma mistura homogênea, né?
e colocar um comprimido efervescente, certo? Nesse nosso experimento, e vocês vão ver o que acontece. Quando eu colocar, eu vou pedir para o cameraman aproximar um pouco a câmera, certo? E vocês vão ver a coisa mais incrível acontecendo. Vamos lá. Oh, a cameraman pode se aproximar mais. Foca aqui. Olha isso, gente. Perfeito. Que top. Eu vou explicar a vocês o que está acontecendo. Notem, nós temos bolhas subindo a todo momento. Gente, na parte de baixo a gente tem água, na parte de cima a gente tem óleo. Quando eu coloquei o comprimido efervescente, ele desceu, tocou na água. Ele começou a liberar o CO2, né? Começou a liberar os gases, né, que esse comprimido possui por conta do aço, né? E possui também bicarbonato de sódio. Então ele começou a liberar o CO2. O CO2 ele subiu dentro da bolha da água. Quando chegou em cima, ele saiu para o meio, né? Saiu para o meio, no caso onde é aqui, saiu para o meio ambiente aqui dentro, né? E essa bolinha de água, ela não tem afinidade com óleo, então ela desceu novamente. E isso fez como se fosse um vulcão. Gente, maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado de todos os experimentos, beleza? Como eu falei para vocês, se tiverem dúvida, falem comigo no grupo, no privado. E quero que vocês façam em casa sobre de mistura heterogênea e de mistura homogênea. Mandem fotos ou vídeos, beleza? Fique com Deus, abraço, beijão.